Foi agora um pouco sobre o Bootstrap, que é o framework que facilita a criação de websites. Para usar o Bootstrap, nós vamos acrescentar links lá na nossa página HTML para cada um dos itens do Bootstrap. Esses links, eles são links para a CDN do Bootstrap, que é a rede de entrega de conteúdo, e aí nesse caso aqui o conteúdo que nós vamos estar buscando lá é os itens do Bootstrap. Dentre esses itens do Bootstrap, nós vamos ter CSS, que vai cuidar do estilo lá da nossa página, jQuery, porque o Bootstrap foi escrito em jQuery, e quando quisermos interagir também com o Bootstrap, nós podemos usar o jQuery. O Popper, que vai cuidar das notificações, e o próprio Bootstrap, que vai definir os componentes interativos, esse bootstrap.js, ou seja, a parte do JavaScript dele. O Bootstrap ele é um framework para trabalhar o CSS. Então, nós vamos ver aqui a primeira página mostrando um título e essa página com o Bootstrap. Então, essa página aqui é uma página HTML simples sem usar o Bootstrap. E o título aparece desse jeito aqui. Agora nós acessamos aqui a página do Bootstrap e vamos colocar todos aqueles itens do Bootstrap na nossa página. Então, a parte do CSS é essa daqui. Aqui está o Popper e o Bootstrap. E nós temos a opção de, ao invés de usar aqueles dois arquivos separados, já usar somente esse aqui, que já tem o Popper e o Bootstrap juntos. Então, a gente fica aqui só com dois arquivos, um do CSS e o outro o JavaScript desse Bootstrap. E a página que estava assim, fica formatada desse jeito aqui. O que eu tenho aqui, então, de resposta, eu sei que o Bootstrap já está aqui trabalhando essa página, não fui eu quem quis que ela ficasse com essa formatação aqui, eu apenas apliquei o Bootstrap na página e o H1 ficou desse jeito. O Bootstrap, então, é ele quem trabalha o CSS da nossa página. Então, nós ajustamos os itens com as configurações do Bootstrap e ele aplica o CSS para formatar a nossa página. Nós precisamos configurar para usar o Bootstrap o meta com o name viewport. Nesse meta tem alguns itens, dentre eles nós temos o width, que é a largura,
E aí, se eu deixar aqui, olha, como Device Width, eu estou ajustando para a minha página usar toda a largura do dispositivo. Então, se esse dispositivo está assim ou na vertical, o Bootstrap vai verificar qual que é essa largura e utilizar a largura apropriada. Tem também lá Initial Scale, que nós podemos aplicar o zoom nessa página. Então, se eu deixar como 1.0, essa página vai estar sempre sendo toda exibida lá no dispositivo, na largura daquele dispositivo. Nós temos também essa opção aqui, que permite, né, que o usuário altere o zoom da página, se tiver com o Yes, e não permite se tiver lá com o No ajustado. Nós temos também a escala mínima e a escala máxima, ou seja, eu posso limitar a quantidade do zoom que o usuário pode aplicar na minha página. E tem essa outra opção aqui que vai evitar o zoom nos dispositivos da Apple. Então, essa meta aqui é que tem aquelas opções lá, e por enquanto aqui no nosso ele está ajustado apenas a largura, para usar toda a largura, e o zoom inicial de 100% com esse Initial Scale. Se você quiser colocar mais alguma daquelas opções, basta colocar uma vírgula aqui, colocar a propriedade e o valor dela. Eu posso ajustar, por exemplo, para evitar que o usuário utilize o zoom na página. Assim. Entender um pouco lá da estrutura da página com o Bootstrap. O Bootstrap ele vai construir na página uma grade horizontal. E os elementos da página vão ser colocados nessa grade. Como funciona então essa grade? A grade ela divide a tela. Então você vai ter lá na tela 12 pedaços que poderão ser usados lá na largura. Então, você vai poder ajustar com o Bootstrap a largura de cada um desses itens lá, porque você pode adaptá-los. Então, para começar lá, você tem que colocar os itens da sua página em containers. O container, que será uma div que vai conter toda a página, então aqui ficará toda a sua página. Esse container poderá ter uma class igual a container, e aí ele vai utilizar uma certa quantidade lá da largura da página, ou poderá ser um container fluid, que vai usar toda a largura do dispositivo. Toda a largura que tiver disponível, ele vai utilizar. Então, aqui na página, nós vamos colocar uma div, colocar a class nessa div de container e colocar os itens da nossa página lá dentro desse container. Então, aqui nós começamos a utilizar. Se você inspecionar essa página nesse momento, você consegue visualizar aqui qual que é o tamanho que cada um desses itens está ocupando ali na nossa página. Então, aqui, essa div com a class igual a container, ela está ocupando aquele tamanho ali. E se nós trocarmos aqui de container para container fluid, o que vai mudar é a largura que está sendo utilizada ali.
Você nota aqui agora que não existe mais aquelas margens laranjas que estavam aqui ocupando as laterais da página. Lá dentro daquele container, nós vamos utilizar as grids, né? Então, a grid vão ter 12 colunas que vão ser ajustadas com col e nós vamos usar classes para colocar os elementos nessas colunas. E vamos poder expandir por várias colunas determinada coluna, conforme os parâmetros que nós usarmos. Os elementos são todos colocados em colunas. As 12 colunas, elas formam uma row. Então, cada linha ali da nossa página, ou cada row, vai ter 12 colunas. Aqui nesse exemplo, nós vamos colocar uma div com a class row e dentro dessa div, uma outra div com class col. E vamos colocar aquele H1 lá dentro dessa linha. Nós vamos criar aqui também uma div com a class row, contendo 12 divs com class col, ou seja, as 12 colunas que nós vamos ter lá. Então, nós temos aqui ajustada a primeira linha somente lá com aquele H1, uma coluna com aquele H1, e a segunda linha aqui da nossa página com aquelas 12 colunas que nós criamos. Como regras lá para o uso das rows, nós temos o seguinte: as rows elas ficam dentro do container ou de uma div com class container fluid. Os elementos, eles são colocados, que foram colocados lá nas rows, eles vão aparecendo lado a lado na nossa página. As colunas, que são as que têm a class col, elas são colocadas no row. Então, o row contém apenas colunas. E é dentro dessas colunas que nós colocamos os itens. Por exemplo, o H1 lá que nós colocamos. E os espaços entre essas colunas são controlados com padding. Como nós vimos lá, a col, os elementos que tem a class col lá, eles começam com class igual a col, mas você também pode ter col, um traço, o tamanho da tela, que vai começar a funcionar aquela coluna, e também a quantidade de colunas que aquela coluna vai se expandir. Então, aqui no caso, eu posso ter até 12 colunas na página. Então, se eu tiver 3 itens lá da div ajustados dessa maneira aqui, cada um deles vai ocupar 4 grids, então eu terei lá o equivalente às 12 que tem disponível na row. Como fica isso aqui? Aqui nessa primeira div eu tinha 12, agora eu vou criar aqui uma div row com 3 divs class col tamanho 4.
Aqui nós vemos que ele se adapta ao tamanho da tela e aqui ficou essas três colunas que eu criei lá em três linhas diferentes, por conta desse XS aqui. Já quando eu mudei para LG ou Large, você vê aqui que o ABCD ocupou esse espaço aqui, o EFGH, esse aqui até o H, e o IJKL até aqui. Se você quiser conferir, podemos ajustar aqui a borda desses itens, mas por enquanto nós podemos só visualizar aqui, olha, no inspecionar, aquela terceira linha ali e verificar o tamanho de cada item. Como aqui está no LG, no Large, ele já está ajustado em três linhas porque ele não alcançou o Large. Dentre as opções que nós temos lá, nós temos o Small, o Medium, o Large e o Extra Small aqui. Então, nós podemos colocar ali para Small, e conseguir agora visualizar aquela ocupação lá. Olha. Então, você vê olha, que a ABCD está ocupando aquela largura, EFGH próximo e IJKL os quatro últimos. Dentro daquelas definições lá, nós temos o que? O Small vai funcionar para dispositivos de 576 pixels de largura até 768 pixels. Medium vai ser uma tela de 768 pixels até 992 pixels. Large eu vou usar para 992 pixels até 1200 pixels. E maior do que isso será o XL ou Extra Large, e o menor do que os 576 eu terei o o XS ou Extra Small. Nesse caso aqui, quando eu coloco aqui o SM aqui do Small, quer dizer, desde o dispositivo menor aqui, cada uma dessas colunas vai ocupar 4 grids lá da minha linha. E eu posso ajustar isso, por exemplo, para Large. E aí, o que eu estou falando? Somente quando o dispositivo alcançar lá a largura de 992 pixels e até que ele, até o final aqui no caso, né, porque é a partir de 992, ele vai ficar com aquelas 4 colunas. Caso contrário, o próprio Bootstrap já vai deixar aquelas colunas em linhas para facilitar a leitura do usuário. Então, aqui no caso, como não alcançou o tamanho de 992 pixels essa largura aqui, então ele ainda está utilizando lá 3 linhas. Se alcançar aqui aquele tamanho mínimo, então aquelas linhas lá elas passam a ocupar aqui a coluna. No caso aqui, nesse navegador, não está respeitando aquele valor lá que estava na documentação. Então, aqui, olha, está mudando com 1100 pixels, mais ou menos, olha. Nós podemos também ter linhas dentro dessas colunas, mais ou menos como funcionam lá com as tabelas em HTML. Então, nós podemos criar divs com class row dentro da e essa linha vai ter também a possibilidade de conter 12 colunas lá dentro. Você pode ordenar essas colunas ou como elas aparecem utilizando o order e numerando qual que é a posição de cada uma. Então, normalmente, conforme nós colocamos as calls, elas aparecem em nossa página. Se você utilizar um order nessa call e falar que ela é, por exemplo, a terceira, então ela não vai aparecer aqui no início, mas vai aparecer aonde está
a terceira coluna aqui. Então, aqui eu posso trocar a ordem aqui e falar que essa aqui é a terceira, essa aqui é a primeira e essa é a segunda. Como resultado, nós temos aqui, olha, a terceira ficou a B, C, D, o E, F, G, H ficou a primeira e o I, J, K, L, apesar delas aparecerem assim. Primeiro a B, C, D, depois E, F, G, H e depois o I, J, K, L. Se você quiser, você pode apenas utilizar call como class e o resultado vai ser que o restante das colunas ele vai ser distribuído na quantidade de call que existir lá. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando 4 colunas nessa primeira. Se eu ajustar, por exemplo, essa próxima aqui para usar 2 e na última eu colocar apenas call, o resultado vai ser que essa vai usar 4, essa 2 e essa vai ficar como o restante das 6. Então, está aqui. Ó. Essa usou 4 colunas, essa ficou com 2 e essa última com 6. Se eu acrescentar mais uma cor aqui, então essa aqui vai ficar usando 4 mesmo, porque está ajustado. Essa aqui 2. Mas agora, essas duas últimas vão ter que dividir a quantidade que está sobrando ali, que vai ser, então, 3 para cada uma. O resultado será esse aqui. Olha. Então, a primeira ali, ela está ajustado nela a quantidade, então ela está usando 4 porque está ajustado, a segunda 2 porque está ajustado. Já essa terceira aqui, como ela só colocou o call, ela dividiu com a última, a quarta aqui, e cada uma delas está usando 3 colunas, ou ocupando 3 colunas. Por padrão, as rows elas têm 12 colunas, mas você pode ajustar aqui com row calls um valor de colunas que essa linha terá. Então, aqui nessa row, eu vou ajustar aqui o row calls dela para, por exemplo, 3 colunas. E aí você vê aqui, olha, o que ela fez. Ao invés de ficar tudo numa linha só, o A, B, C, D até o L aqui, eles dessas 4 linhas aqui ficaram divididos. Por quê? Porque essa linha agora ela tem apenas 3 colunas e quando tem mais itens dentro de uma linha aqui, essa linha ela é quebrada em várias aqui. Com relação à tipografia, ou como vão ser exibidos os itens lá do Bootstrap. O Bootstrap ele configura estilo CSS para os títulos. Se você quiser, você pode usar, por exemplo, do H1 até o H6 e vai conseguir lá uma diferença nos tipos, no texto. E tem outros tipos de título também que são definidos com a class display 1, 2, 3 até a 4. E você pode usar isso em qualquer elemento. Então, qualquer elemento que você colocar o display 1, ele vai ficar como se fosse um título, ou seja, a fonte dele vai ficar com o tamanho de um título. Nós já usamos aqui o H1, eu vou colocar aqui nessa página mais uma linha aqui e vou ajustar nela um parágrafo para nós visualizarmos aqui esse parágrafo com class display 1.
Nesse caso aqui você vê que é um tipo de título, mas é diferente desse do H1. E você tem até o valor 4 aqui, ou nível 4, e é do mesmo jeito do H1. Conforme vai aumentando o nível, vai diminuindo aqui a fonte do que é exibida. Se você quiser apenas dar um destaque para aquele elemento seu, para o texto dele, ao invés de usar o display, você pode usar o lead. E ele ficará um pouco maior do que a fonte normal. Você também pode utilizar esses itens aqui para mudar ou dar ênfase lá nos elementos. Se você usar o Mark, o Bootstrap vai destacar aquele item, o Del ele vai também mostrar como apagado, vai ficar um sublinhado, underline, o EM vai dar ênfase, Small vai reduzir a fonte, então você pode até incluir um Small junto com um H1 para colocar algum tipo de texto pequeno no título, e nós podemos também usar o Strong para aumentar aquela fonte. Como exemplo aqui, eu só vou criar uma nova coluna aqui com a class col também, então ela vai ocupar 6 e 6 aqui, e nós vamos colocar aqui o mark para destacar um texto. Se você notar aqui, tá um pouco amarelo aqui, como se fosse uma caneta marca-texto mesmo. Você pode usar essas classes aqui para estar alinhando os elementos. Então, se você quiser alinhar à esquerda, no centro, à direita ou justificado, você usa esses alinhamentos aqui. E você também pode ajustar para qual tipo de elemento ou tamanho de largura de tela aquele alinhamento vai estar funcionando. Então, esse título aqui com o Class Text Center, ele já ficou aqui alinhado, esse parágrafo. E ele ficou alinhado dentro da coluna dele, como aqui eu tenho duas cols dentro de uma row, cada um aqui é como se estivesse ajustado com 6. Por isso que ele ficou aqui alinhado ao centro, mais aqui. Essas classes aqui vão transformar o texto. Então, você pode usar o lowercase para deixar tudo minúsculo, uppercase tudo maiúsculo, capitalize a primeira letra maiúscula, o deixar negrito, deixar normal ou em itálico o texto, utilizando essas classes aqui. Então, aqui o U que estava maiúsculo ficou minúsculo, e se eu usasse aqui o uppercase, nós veríamos mais fácil aqui, porque já deixa todas as letras maiúsculas. As listas também recebem a formatação do Bootstrap. Se você não quiser usar um marcador lá na lista não ordenada, você pode usar isso aqui, essa class list unstyled, e aí vai retirar aquele marcador. Se você quiser deixá-la na horizontal, por exemplo, fazer tipo um menu da sua lista, você pode usar o list inline. E nós também temos as listas de definições sendo afetadas pelo Bootstrap.
Aqui está uma lista padrão do Bootstrap. A mesma lista sem estilo. O Bootstrap vai conseguir formatar toda a tabela que tiver o class igual a table. E você também tem algumas outras opções aqui de classes. Por exemplo, se você já quiser que ele deixe com as cores alternadas, você vai colocar o class table stripped. Para colocar borda nas células, você vai usar isso aqui. Para responder ao mouse mudando a cor daquela linha, utilizar o table hover. E para reduzir o tamanho da tabela, reduzindo as distâncias entre as células, você vai usar aqui o table SM. Temos aqui então aquela tabela com o class table. O Bootstrap já formatou desse jeito. Com o table stripped, ele fica com as cores alternadas aqui. E com o table hover, ele muda de cor quando o mouse está sobre a determinada linha. Table SM vai reduzir aquela tabela ali, os espaços entre aquela tabela, entre as células. E aqui nós acrescentamos uma borda nessa tabela. Desse jeito que está aqui, eu ajustei ela para 4 colunas, para ficar dentro de uma div com 4 colunas, e a tabela ficou reduzida aqui. Retirando o table small, o SM, ela fica assim. Podemos ajustar classes aqui para as TRs e para as TDs para alterar, por exemplo, a cor. Se eu utilizar o Success para verde, Info para azul, Warning para laranja e Danger vai ficar vermelho. E nós podemos também definir uma daquelas linhas como ativa, que vai ser como se tivesse tido um efeito do mouse naquela célula ou naquela linha. E aí ela fica aqui um pouco verde. Se eu colocar aqui o Danger, o resultado é um pouco vermelho. Aqui é como se esse item tivesse sempre destacado, porque ele está com aquela class table active. Nós podemos adicionar sombra nos elementos do Bootstrap utilizando essa class Shadow. Então aqui, nesse parágrafo aqui, se eu quiser colocar sombra, eu adiciono ali Shadow. E você nota que
uma sombra no elemento. Esse aqui está com pouca sombra, esse outro parágrafo, que é o Shadow SM aqui. E nós temos muita sombra com Shadow LG ou sem sombra com Shadow None. De pouca para muita sombra, o elemento ficou assim. Normalmente, a área clicável de um link é aquela do conteúdo do link. Se você quiser, você pode transformar a todo a página, ou seja, todo o container onde está esse link em área clicável. Basta usar essa class aqui no link. Vamos aqui acrescentar um exemplo. Nós temos aqui a terceira coluna, a terceira linha dessa página com um link aqui para o IFSP. Se eu coloco o mouse aqui no conteúdo, que é aquele texto lá IFSP, então eu noto que aquilo é a área clicável. Se eu quiser que toda essa página fique como área clicável, basta eu usar aquela class lá. E agora toda a página vai servir de link daquele link, ou área clicável lá. Para configurar os formulários em Bootstrap, basta eu criar lá o formulário com o form e utilizar a classe formControl em todos os elementos lá daquele formulário. Você também pode agrupar label e input usando uma div com class formGroup. Então, eu posso ter os meus itens em que vão receber dados do usuário tendo label e input dentro dessas divs, e aí elas ficarão configuradas como grupo lá dentro da minha página usando o Bootstrap. Criei então essa página aqui com um formulário contendo o label e um campo de entrada de texto. A página ficou assim e agora nós vamos acrescentar o Bootstrap nessa página. Para isso, nós vamos acessar lá o Bootstrap e
pegar aqueles itens lá, que é o CSS, colocar lá dentro da página e aquele bundle lá que vem os dois juntos, o Popper e o Bootstrap. Agora a página já fica aqui formatada e esse formulário aqui está com o label e o input. Vamos acrescentar essa class FormControl no item lá de entrada do usuário. Então, você nota aqui que ele ficou formatado e até recebe aqui uma borda azul clara quando está ativo para o usuário digitar o nome ali. Nós podemos agrupar esses itens com Form Group. Eu vou colocá-los ali dentro. E agora eu posso criar outros grupos aqui também. Os botões no Bootstrap, eles possuem a class btn e o tipo do botão, btn Success, Danger, aqueles que nós colocamos lá, e aí isso vai ajustar a cor do botão. Não precisa ser sempre o button. Se eu tiver um link e colocar essa class, ele vai ficar com o aspecto de um botão também. Esse botão ficou verde porque aqui eu usei o Success. Se usarmos o Info, ele fica esse azul claro. Exemplo agora, nós vamos ajustar aqueles itens do formulário lá para receberem essa class isValid ou isInvalid para ficar formatado e o usuário saber que alguma coisa está errada naquele campo. Nesse caso aqui, olha, do campo de entrada do nome, se eu colocar aqui isInvalid, o resultado é que ele fica com a borda vermelha aqui e aparece esse ícone aqui para mostrar que está com um erro aquele campo. E se nós ajustarmos para isValid, ele fica verde e marcado com um checkmark aqui. Então, nós podemos usar o JavaScript para alterar esse comportamento. Nós temos, então, em nossa página, o campo de texto lá com ID igual a nome. Eu posso
pegar esse campo e verificar a lista de classes dele, utilizando essa propriedade classList. Essa propriedade ela vai ter dois métodos interessantes para nós, que são o add e o remove. Eu posso adicionar uma classe utilizando o método add e remover uma classe também utilizando o remove. Então, eu posso mudar aquele elemento de válido para inválido adicionando uma dessas classes e eu posso trocar de uma para outra, removendo uma e acrescentando a outra. Então, aqui no caso, quando eu uso o método add, é como se eu tivesse digitado aqui. Quando eu uso o método remove, é como se eu tivesse selecionado aquela classe e apagado ela daqui. E o add é o inverso. É como se eu tivesse digitado aquele nome de classe. Então, aqui nós vamos acrescentar nesse campo aqui do nome essa interação. Primeiro, eu vou criar então uma função que verifica lá o conteúdo e altera a classe. Essa verifica, ela vai receber o campo, que vai estar com o item lá, ou válido ou inválido. E aí, no caso aqui, o nosso, nós vamos verificar se está vazio. Então, verifica vazio, ela vai receber o campo. Se campo.value for igual a vazio, então, nós vamos ver lá naquela lista de classes dele lá, que como o campo está vazio, eu vou remover a isValid e vou adicionar a classe isInvalid. Aqui eu já estou contando que em um momento anterior essa isValid podia ter sido inserida. E fazer o contrário se aquele campo não estiver vazio. Ou seja, se ele não estiver vazio, eu vou remover o inválido e colocar um válido lá. Então, vamos testar essa página aqui agora. E eu vou executar aquela função. Por enquanto, esse campo aqui ele não tem nenhuma classe nem outra, nem a isValid nem a isInvalid. Então, quando eu chamar aqui a função verifica vazio, eu preciso passar qual que é o elemento. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos pegar aquele elemento, o campo texto, o campo nome, ele é igual ao elemento que tem o ID nome. E nós vamos passar para aquela função verifica vazio esse campo nome. Olha, quando eu chamei aqui o campo nome, ela verificou que o conteúdo ou o valor digitado aqui estava vazio, então colocou aqui a classe isInvalid. Eu sei disso porque agora aqui ela ficou vermelha aqui em volta à borda. Se eu digitar alguma coisa aqui e chamar novamente a função, agora você nota que ficou válido porque ficou verde aqui. Essa função verifica vazio, então, ela está funcionando desde que eu passe o campo que eu quero verificar lá para ela. Então, agora nós podemos ajustar. Quando o usuário digitar algo aqui no campo nome, nós chamamos sempre a verifica vazio. Pode ser que ele apagou aquele campo, e aí o campo deve ficar inválido. Mas pode ser também que ele acabou de digitar o nome dele, e aí o campo fica válido. Para isso, nós vamos adicionar um Event Listener. Mas lembrando,
Primeira coisa que eu preciso esperar toda a página carregar. Então eu vou usar aqui ajustar o window.onload, uma função nela que vai buscar aquele campo e vai ajustar lá no campo nome o event listener. No caso aqui, o evento tem que ser keyUp ou keyDown. E a função a ser chamada deve ser aquela função verifica vazio com o campo nome lá como parâmetro. Então aqui, se eu passar desse jeito, essa função ela já será executada. Então a opção que eu tenho aqui é criar uma função anônima, colocando aquela chamada lá, para que ela não execute agora, ela vai executar quando essa função for chamada. Ela está sendo definida aqui. Desse jeito aqui, ela é chamada quando essa for chamada. Agora, então, aqui, se eu digito algo, aquela função já foi chamada e mudou aqui para válido, ou seja, tem alguma coisa aqui, então está válido. E se eu apago, eu também interagi, soltei a tecla aqui do meu teclado e a função também foi chamada e verificou que agora ficou inválido.